Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 21º domingo do tempo comum. Que possamos hoje amar o que Deus nos ordena e esperar o que o Pai nos promete. No evangelho desse domingo, Cristo pergunta aos discípulos quem as pessoas dizem que Ele é. Enquanto muitos acreditam que Jesus é São João Batista, ou Elias, ou algum outro profeta, é Simão quem afirma que aquele na sua frente era o Messias, o Filho do Deus vivo. Foi através dessa fé que Simão se tornou Pedro e recebeu dos céus graças nunca antes vistas. Escute a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José, e compartilhe com alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a liturgia da missa de hoje tem tanta coisa bonita, mas eu sei que vocês têm que almoçar, então fiquem tranquilos. Mas é muita coisa e não dá para a gente conversar sobre tudo. Por isso eu queria dividir com você só alguns detalhes que me chamaram mais a atenção e a gente vai acabar fazendo uma viagenzinha pela liturgia de hoje. Queria começar compartilhando com você algo que me chamou a atenção na oração do início da missa de hoje, que deve estar no número 5 da folhinha. Essa oração ela é chamada oração coleta. Tem nada a ver com dinheiro, né? Porque com essa oração nós recolhemos as orações do coração de todos os irmãos e as apresentamos numa única oração sobre o altar. Por isso coletamos as orações. Por isso a gente dá um tempinho de silêncio para cada um rezar antes e depois reunimos tudo numa única oração. E a oração da igreja, nossa mãe, ela é sempre uma oração certeira, diferente das nossas orações individuais. Às vezes a gente estica muito a oração e não pede aquilo que é essencial. A oração da igreja geralmente é curtinha e vai naquilo que é essencial. A oração que a gente rezou hoje faz a gente pedir duas coisas. Senhor, concedei, ou seja, dê para a gente a graça de amar o que o Senhor ordena e esperar o que o Senhor promete. Hoje nós pedimos essas duas coisas a Deus. Amar o que Ele ordena e esperar o que Ele promete. Acho que valia a pena a gente guardar isso em alguma gavetinha aqui e durante a semana a gente repetir essa oração. Irmãos, todos nós, no nosso dia a dia, precisamos fazer escolhas, tomar decisões, desde que o dia começa. A nossa vida é feita pelas nossas escolhas e decisões. O modo como eu vou me alimentar de manhã já é uma escolha, já é uma decisão. A maneira como eu vou conduzir o meu trabalho ao longo do dia,
a maneira como eu vou responder ou não a essa pessoa, a aquela solicitação, o modo como eu vou organizar o meu relacionamento em casa, as minhas finanças, tudo isso tem a ver com escolhas e opções e decisões que a gente tem que assumir. Agora, para que a gente tome decisões melhores e para que a gente faça boas escolhas, a gente tem que ter bons critérios. Caso contrário, a gente acaba escolhendo o que parece mais fácil, escolhendo o que na hora parece o mais gostoso, e nem sempre essas escolhas são as melhores. Hoje nós pedimos ao Senhor essas duas coisas. Senhor, me dá a graça de amar o que o Senhor ordena e esperar o que o Senhor promete. E se a gente aprender essas duas coisas, a gente vai saber fazer boas escolhas e tomar boas decisões na nossa vida. O mundo, que é tudo aquilo que não tem a ver com o coração de Deus, não tem a ver com a palavra de Deus, com o querer de Deus, o mundo não ensina a gente a amar o que Deus ordena, faz o contrário. O mundo nos ensina a detestar o que Deus ordena. Para muitas pessoas, de modo especial para a garotada, Deus é quase que um estraga-prazer da vida da gente. Parece que Ele disse não para um monte de coisa muito legal. Quando, na verdade, Deus deseja que a gente encontre nas mãos dEle felicidade real, alegria real, e não fantasias de alegria e nem uma miragem de felicidade. Quando a gente não busca e não encontra felicidade e alegria em Deus, certamente a gente vai decidir buscar essas coisas em outro lugar, em outra coisa, e aí a gente vai ter fantasias de alegria, a gente vai ter euforia, mas essas coisas não duram aqui dentro. Elas se gastam, elas se perdem muito rápido. Dando um exemplo, né, a Sagrada Escritura diz: não vos embriagueis com vinho, mas ao contrário, enchei-vos do Espírito Santo. Ponto. Isso é o que Deus ordena. Mas alguém pode dizer: poxa vida, meu domingo, como é que vai ser? Porque eu, às 9 horas da manhã, e começo, glu, 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 né? Dá 4 horas da tarde, aí a pessoa diz assim: eu não estou fazendo mal para ninguém, eu fico lá e durmo. Tá bom, meu irmão, mas olha, Deus deve ter maneiras bem melhores de fazer a gente gerenciar, inclusive, os domingos da gente. A gente acha que não está fazendo mal a ninguém, eu não sei se as pessoas que convivem com a gente diriam a mesma coisa. Mas olha, a palavra de Deus diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é o que Deus ordena. E não é para estragar o meu prazer, mas é para me fazer encontrar prazer, encontrar alegria de um jeito real. Porque eu posso achar que eu vou afogar num domingo na latinha de cerveja as minhas mágoas da semana, mas eu acho que todo mundo aqui já sabe que mágoa sabe nadar. Então, se você quiser afogar ela na cerveja, ela nada, ela não vai se afogar, né? Então, ou eu aprendo a cuidar das minhas mágoas, organizá-las dentro de mim, algumas delas até não aceitar, porque não vale a pena se magoar com tudo, né? Ou então, eu vou ficar batizando as minhas mágoas com cerveja, e pode ser que eu perca muitos domingos, e pode ser que eu diga que eu não sou muito dependente disso, mas sabe, começa no domingo, e depois a segunda também vai precisar, depois a terça, a quarta e a quinta. E Deus não está querendo estragar a nossa felicidade, mas Ele quer dar para a gente algo um pouquinho melhor do que isso, ou bem melhor do que isso. Alguma coisa que a próxima mágoa não roube da gente, né? E que não traga dor de cabeça junto, né? Deus não estraga a nossa alegria. O profeta Isaías diz num trechinho dele que Deus aumenta a nossa alegria. Uma pessoa que pensa que se aproximar de Deus significa perder só, está muito enganada.
A gente perde muita coisa que não vale a pena para dar espaço na alma da gente para coisas muito melhores. Amar o que Deus ordena. O mundo ensina a detestar o que Deus ordena. E esperar o que Ele promete. A gente vive num mundo de pressa, ninguém espera nada. Não dá para esperar, né? Eu acho que a coisa, para mim, pelo menos dentro da minha casa, que mais me parece sinal da pressa da gente hoje é o micro-ondas. Você já percebeu isso? Eu não sei fazer um ovo. Se eu tiver que fritar um ovo, eu queimo. E se eu tiver que cozinhar um ovo, a água seca, né? Então, eu não sei fritar. Então, a Maria Augusta, que cuida lá da casa, ela arruma a comida e depois eu tenho que ficar esquentando aquele negócio. Eu descobri que o que eu preciso do micro-ondas são 2 minutos e 40. Está quente e vou comer. Só que você acredita que eu ainda acho que é muito? E aí o que acontece? Eu ponho a comida no micro-ondas e fico tentando apressar. Vai, né? E rapaz, como é que a gente vive enrolado com essa pressa? Bom, enquanto é com a comida no micro-ondas, não é tanto problema, mas a gente parece que tem pressa em, sei lá, ter recompensas. E a recompensa, para ser apressada, ela tem que ser uma recompensa rápida, mas geralmente que vai deixar depois um vazio bem grande. Pode ser, inclusive, a latinha de cerveja. Pode ser tantas outras coisas. Porque a gente vive num mundo de tanta pressão sobre a gente, que a gente pensa, pelo amor de Deus, mas eu também sou filho de Deus, né? E aí a recompensa rápida pode ser a comida, pode ser o jogo, pode ser a internet, pode ser tanta coisa. Só que essas coisas todas acabam deixando a gente vazio por dentro. Porque o nosso coração foi feito para recompensas muito maiores. Mas essas estão sendo preparadas por Deus e essas demoram. Essas custam. Senhor, eu quero aprender a esperar o que o Senhor promete. Porque senão eu vou ficar me agarrando a recompensas que chegam rápido, mas que vão embora muito rápido. E eu sei que a melhor recompensa que eu posso ter é aquela que eu tenho nas tuas mãos. E é essa que vai fazer a minha vida valer a pena. Vai me fazer capaz de enfrentar as demoras da vida. Me ajuda a ter esperança. Me ajuda a desejar algo que eu sei que só o Senhor pode me dar. E me ajuda a não ficar preso às recompensas que passam rápido. Chegam às minhas mãos, mas passam muito rápido. E acabam deixando um vazio aqui dentro e deixando o coração da gente cada vez mais duro. Toda vez que você busca uma recompensa que não está nas mãos de Deus, porque você está com pressa, porque você se sente pressionado, e afinal de contas eu também sou filho de Deus, cada vez que você busca uma recompensa dessa, depois que ela passa, o seu coração fica mais difícil de se voltar para Deus. Portanto, não dá muita chance para isso. Esperar em Deus, curtir o que vem de Deus, aproveitar o que tem a ver com o que Deus traz para a vida da gente e saber que a nossa recompensa final está nas mãos dele. Jesus fala de pessoas que pegam a sua recompensa rápido, até a respeito dos homens religiosos do tempo dele, né? E cada um se alimenta do que quer. Mas os fariseus do tempo de Jesus gostavam de ser notados pelas pessoas, como eles são bons, como eles são piedosos. Veja, até isso pode ser uma recompensa, viu? E Jesus diz, já receberam a recompensa. Não tem nada das mãos de Deus para eles agora. Eles se contentaram com o que vem das mãos dos homens. Eu fico preocupado com essa história, porque isso daí é a paulada de Jesus para quem é de igreja, né? Então, as pessoas acham que, né, a gente é muito bom, ou a gente acha que as pessoas acham, sei lá, né? Sua recompensa. É isso que você deseja? É isso que você tem. Mas não espere mais de Deus, né? O que os homens dão, os homens também tiram, gente. O que Deus tem reservado para nós, e no fundo é Ele próprio, né? Isso dura para sempre. Essa recompensa que a gente já recebe um pouquinho agora, essa vale a vida. O que os homens dão, os homens tiram. Já contei aqui um monte de vezes para vocês do nosso irmão, ele, muito querido, muitas vezes veio aqui o Marinho, ele era, né, alguma coisa aí do governo, do estado, sei lá o quê, e quando ele
Ele uma vez contou que quando ele trabalhava nessa colocação dele, o cargo dele exigia o tratamento de excelência. Então, que ele chegava no lugar onde ele trabalhava e os guardadores de carro, que sabiam quem era quem, né? Ô, excelência, bom dia e tal. E ele saiu daquele cargo, mas teve que continuar indo lá. Ele era advogado e tal, então tinha que passar as coisas. E chegava lá, já não chamavam ele de excelência, mas todo mundo sabia quem ele era. Ô, doutor, tudo bem, doutor? Tudo bem. Trocaram os guardadores de carro, né? E aí os que vieram novos não sabiam quem ele era. Então, chegou de terno e gravata num prédio de procuradoria do não sei o quê. Ô, senhor, boa tarde, senhor. Boa tarde. Ele falou que um dia ele estava saindo, ele esqueceu de deixar a chave com o guardador, levou a chave, e o guardador veio atrás dele. Ô, Psyu, vem cá, Psyu. E aí ele falou, padre, eu fui de excelência para doutor, de doutor para senhor, de senhor para Psyu, em 2 meses, né? E ele falava isso dizendo, olha, o que os homens dão, também tiram, né? Espere muito de Deus. Espere muito Deus na sua vida. Isso faz a vida valer a pena até o último dia. A gente não vai largando a esperança no meio do caminho porque algumas recompensas já não chegam mais, ou porque... Não. Ele faz a gente caminhar até o último dia. Amar o que Deus ordena, esperar o que Ele promete. E aí a oração termina dizendo assim, para que na instabilidade desse mundo nós estejamos ancorados onde existem verdadeiras alegrias. Olha, se tem uma palavrinha que tem a ver com o tempo da gente, é essa aí, instabilidade. Né? Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo, hoje está lá em cima, amanhã tá... A gente vai ficando velho, a gente vai mudando os nossos gostos. Muito engraçado isso. Eu agora estou acompanhando coisas de bolsa de valores, não tem nada a ver com isso, né? Mas estou acompanhando, estou tentando entender uma coisa ou outra e tal. E aí tem um mês, vai lá e falei, o pessoal ganhou dinheiro pra caramba. No mês seguinte, vai para baixo do chão. Falei, o pessoal deve estar com raiva, o que foi lá embaixo. Então, mas instabilidade. Isso é fora e isso é dentro. Só que almas ancoradas passam por tempos de instabilidade sem adoecer. Quando a gente não tem a alma ancorada, a instabilidade, como ondas do mar, arrasta a gente. E São Tiago diz na sua carta, né, na sua epístola, que o homem instável, ele nada alcança. E mesmo quando alcança, ele logo perde, porque ele não é capaz de cuidar do que recebe. Irmãos, a gente vive num tempo de instabilidade, só que a gente precisa de estabilidade, equilíbrio. Isso significa eu tenho que ancorar a minha alma em Deus. Tudo muda, Ele não. As circunstâncias mudam, Ele não. E ainda que as circunstâncias mudem, Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele é soberano sobre as circunstâncias. Então, com Ele, eu posso passar pelas coisas sem ser arrastado pelas ondas. É fácil? Ninguém disse. Mas eu encontro em Deus um equilíbrio que, de outro modo, eu não vou ter. Instabilidade, lembra disso. E, por outro lado, fica um pouquinho atento para perceber se isso já não tomou um pouquinho conta do seu coração. Um dia eufórico, outro dia não quero ver ninguém. Um dia eu quero tudo, no outro dia não quero nada. Um domingo eu venho à missa, eu agora sou de Jesus e eu vou amarrar uma cruz de 3 metros nas minhas costas. Amanhã, domingo que vem, eu não quero nada, está chovendo, eu vou ficar aí dormindo mesmo. E é um negócio, cara, que impossibilita que as pessoas convivam com a gente, torna a nossa convivência com a gente mesmo muito difícil. E na nossa vida com Deus, incapacitam a gente de cultivar o que Deus tem para nós. Porque com a mesma pressa com a qual a gente agarra o que Deus dá, a gente joga fora. Instabilidade não quer dizer que a gente tenha que ser todo dia, né? Todo mundo tem direito a 3, 4 dias no ano, né? Mas não dá para cultivar isso, gente. Não dá para ficar numa roda, montanha-russa, a vida toda. Né? E a gente se acostuma com isso. Né? Alegre demais com qualquer coisa, triste demais com qualquer coisa. Lembra assim, a estabilidade significa que eu vou ficar tristão com algumas coisas, tristinho com outras, eu vou ficar alegraço com umas coisas, eu vou ficar alegrinho com outras, mas eu não vou viver, sabe? Então,
calma. A minha estabilidade tem a ver com a minha vida com Deus. É nele que eu acho o meu prumo e cultivo a minha vida com Ele dia a dia, orando, lendo a sua palavra, e ninguém vai fazer isso no seu lugar. Essa é a sua tarefa. Encontrar a âncora, a oração e a palavra de Deus. Essa é a sua tarefa. Depois a gente ouviu a segunda leitura, que é tão bonita, eu acho que é da carta de São Paulo aos Romanos, é isso? Não é? Então, é uma das passagens mais bonitas da carta de São Paulo aos Romanos. Eu acho que nesse dia São Paulo estava muito romântico, e aí ele começou dizendo, né? É coisa de quem está romântico, né? Profundidade da sabedoria, da riqueza, do poder de Deus, quem foi seu conselheiro, o Senhor é perfeito em todas as suas decisões, e ele vai dizendo um monte de coisa bonita, e no final ele diz, porque dele, por ele, para ele, todas as coisas existem, a ele a glória por toda a eternidade. Amém. Irmãos, quando São Paulo diz que por ele, para ele, dele são todas as coisas, isso inclui cada coisa, e cada coisa inclui a gente. No fundo, esse é o sentido da vida da gente. Eu sou dele, eu sou por ele, eu sou para ele. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica encontrando, ou melhor, a gente fica buscando, sem encontrar, alguém para a gente ser dele ou dela. Alguma coisa da qual a gente possa se alimentar e viver. E alguma coisa ou alguém para quem a gente possa dar a vida da gente. Só que se eu esqueço que, em primeiro lugar, tudo isso tem a ver com a minha história com Deus, eu jogo isso sobre outras pessoas de um jeito que ninguém é capaz de suprir. Eu sou dele, por ele e para ele. Eu sou dele. Eu pertenço a ele. E ele cuida muito bem do que é dele. E ele não maltrata, ele não abusa do que é dele. Se eu me tiro das mãos de Deus e me ponho nas mãos de qualquer outra pessoa, por melhor que essa pessoa seja, ela me ama, ok, é a mamãe, ok, mas é gente, e gente falha. Essa pessoa, se eu imaginar que eu sou dela, ela não vai cuidar de mim como o Senhor. Em algum momento ela vai tiranizar a mim, ela vai, sei lá, e eu vou me deixar tiranizar por ela. Em algum momento ela vai abusar de mim e eu vou me deixar abusar por ela. Isso não significa apanhar de ninguém, né? Às vezes são coisas bem menores, né? Eu sou dele, por ele, eu me alimento dele, eu vivo dele, eu vivo pela vida dele. O que está alimentando a sua vida ultimamente? Para alguns pode ser um grande desejo, certo? Mas desejo de quê? Para algumas pessoas é o desejo de uma revanche. Para outras pessoas é o desejo de uma grande fantasia que de consistente não tem nada. Para outras pessoas é o desejo de alguma coisa que daqui a pouco o cara vai ficando, né? Tá, é o trabalho, é a grana, é o título. Tá, mas, e aí quando você tiver, vai pular para onde esse desejo? Sabe, e não acaba nunca. O que alimenta a sua vida hoje? Pois quando a gente diz, nós somos por ele, significa que nós nos alimentamos dele. Nós somos para ele. A gente pode fazer coisas pequenas, a gente pode estar até só sofrendo, mas se tudo é para ele, a gente dá um jeito de transformar tudo num presente para ele, até a dor da gente. E aí, meu amigo, você enfrenta qualquer coisa quando você tem um bom motivo. E quando esse motivo a gente descobre que é para ele, a gente vai em frente. Não porque a gente virou super-herói, mas porque ele dá para a gente uma força que a gente não sabe de onde vem. A gente diz muito para os jovenzinhos, né? Mas serve também para os velhos sem noção. Quando às vezes, né, o jovenzinho, a menina, né, todos apaixonados, ai, você parece que foi feita para mim, você foi feito para mim. A gente ensina aqui logo, não é verdade. Não cai nessa, né? Não foi, porque você não foi feito para essa pessoa. Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para ele. Ah, você foi feita para mim. Foi não, filhinha. Você pode, inclusive, frustrar essa pessoa aí do seu lado, que não vai ter problema. Porque você não foi feita para ele ou para ela.
E quando a gente pensa isso, a gente quebra a cara. É como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Que a gente acha que os outros têm que encaixar na gente direitinho. Ninguém tem essa obrigação. E a gente não pode cobrar isso de ninguém, gente. Ah, vocês foram feitos para mim. Então o que eu quero? Que todo mundo se encaixe comigo. Maravilhoso você, né? Não funciona desse jeito não. O único com quem a gente encaixa perfeito é Jesus. Os outros, meu amigo, a gente vai encaixando que nem criança fazendo quebra-cabeça, né? A peça que não vai, ela fala, pronto, foi, né? Mas não sai muito disso, né? E tudo bem, e vida que segue, né? Mas a gente se encaixa um pouquinho. Mas, eu fui feito para ele, não. Eu posso frustrar você, você pode frustrar a mim, você não foi feito, não, relaxa, né? Fomos feitos para ele. Ele vai ajeitando a gente, ele vai acertando as arestas da gente. Por fim, a gente ouviu um trechinho do Evangelho que aparece ao longo do ano, algumas vezes aos domingos. E é um trechinho muito especial. No Evangelho de São Mateus, esse trechinho é meio que o divisor de águas. Jesus está com os apóstolos numa cidade já no fim da Terra Santa, chamada Cesareia de Filipe. E Jesus pergunta para os apóstolos, a pergunta muda, né? A primeira pergunta é, o que as pessoas dizem sobre o Filho do Homem? Veja, Filho do Homem é uma expressão que Jesus usa para falar dele. Quando Jesus está falando dele próprio, geralmente ele usa a expressão Filho do Homem, que para nós é uma expressão que parece, Filho do Homem é um homem, né? Não, Filho do Homem é uma expressão que vem do livro do profeta Daniel, que fala de uma figura humana que Daniel viu ao lado do trono de Deus, que julga todas as coisas. Quem é esse Filho do Homem? Pois é usando essa expressão que Jesus fala dele mesmo. E ele pergunta aos apóstolos, o que dizem do Filho do Homem por aí? E os apóstolos replicam para Jesus as opiniões das pessoas. Todo mundo diz de Jesus coisas legais, mas ninguém acerta. Ele é Jeremias, ele é Elias, ele é João Batista, ele é um profeta. Nada errado, nada no sentido negativo, mas Jesus é muito mais do que todas essas coisas. As pessoas tinham muitas opiniões sobre Jesus. Elas queriam encaixar Jesus em algum quadradinho que elas já conheciam. Mas aí Jesus muda a pergunta. E para vocês que têm vivido comigo, quem sou eu? E aí, o Pai Celestial vem em socorro dos apóstolos e de Simão, porque o Pai Celestial não quer que a família de Jesus na terra, que são aqueles homens, seja um lugar de confusão, de opiniões, por mais que elas sejam opiniões positivas. O Pai Celestial quer que aqueles homens que vão dar a vida por Jesus saibam exatamente quem Jesus é. E Jesus não é o que cabe nas caixinhas que nós já temos prontas, que as religiões têm prontas, que a imprensa tem prontas, que a filosofia tem pronta. Jesus é o que ele é aos olhos do Pai. Jesus é quem ele é para o Pai do céu. Jesus disse um dia, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Pois então o Pai Celestial vem em socorro dos apóstolos e revela ao coração de Pedro. E Pedro, aliás, Simão, levanta e diz, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Dizer que Jesus era um Messias já era reconhecer algo bem mais completo. Mas era possível que a mente de Pedro fizesse umas matemáticas lá e reconhecer, ponto, ele é o Messias. Mas dizer, tu és o Filho do Deus vivo, era dizer muito mais do que Pedro estava acostumado a pensar. Mas isso é o que Jesus era aos olhos do Pai. Esse é o meu Filho muito amado, em quem eu pus todo o meu bem-querer. Ele é a minha voz, aquele que eu quero que vocês ouçam. Por ele, para ele, eu fiz todas as coisas. O Pai do céu revelou a Pedro quem é Jesus. E Pedro viveu dessa revelação. E na Sagrada Escritura, eles compendiaram em papel e tinta essa revelação. E os sucessores de Pedro têm que, a cada geração, reafirmar essa revelação, como se fosse
A primeira vez que ela é anunciada, dita no mundo. Porque algo que é revelação significa algo que é uma descoberta. Algo revelado é algo descoberto. Então, essa revelação que o Pai pôs no coração de Pedro, pôs entre os apóstolos, que perdura hoje na igreja, ela tem que chegar no meu coração, no seu coração, ela tem que chegar nesse mundo como a maior de todas as descobertas. Quem é Jesus para o Pai? Ele é o Filho amado no qual o Pai põe toda a sua complacência. Tudo que o Pai quer de bom para nós, para o mundo, passa por esse Filho. E se alguém quer entrar um dia no coração do Pai, deve passar por esse Filho. Ele é a porta, Ele tem as chaves. A porta que Ele abre não se torna mais fechada. A porta que Ele fecha, deixa tudo para trás. Ele. Irmãos, cristãos não são pessoas que têm opiniões sobre Jesus. Cristãos não são pessoas que se deixam alarmar pelas opiniões que o mundo tem sobre Jesus. Cristãos são pessoas que acolhem no coração e descobrem aqui dentro quem Ele é diante dos olhos do Pai. Conhecer Jesus é das melhores coisas que podem acontecer na nossa vida. Conhecê-lo como o Pai o conhece. Saber que Ele dá consistência a todas as coisas. Saber que Ele é o primeiro, é o primogênito de uma multidão de irmãos. Saber que Ele é o príncipe da paz e é o Pai de tempos novos, futuros. Tudo isso Ele é aos olhos do Pai. Saber quem Ele é faz a gente enxergar a vida de repente de outro jeito, porque Ele é a luz do mundo. E quando Ele se acende na alma da gente, a gente enxerga tudo diferente. Quando Simão disse a Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus então diz para ele, agora eu vou dizer quem você é. Quem você é aos olhos do Pai. E Jesus diz, Simão, de hoje em diante tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino, o que você atar será atado, o que você desatar será desatado. Simão, pescador, sabemos nem se ele sabia ler e escrever essa altura do campeonato. Simão, meio bronco, um cara também cheio de altos e baixos. Simão precisou também ter a alma ancorada em Cristo, né? Porque Jesus, eu fico contigo, até, se todo mundo for embora, eu fico. Na hora do pega, chega uma servente da casa do sacerdote, você não é amigo de Jesus? Nem sei quem é, nem sei quem. Pois é, ainda não tinha alma ancorada em Deus, né? Pois é, mas esse Simão, aos olhos de Deus, ele era uma rocha. E Deus iria edificar muito sobre a vida dele. A gente só descobre quem a gente é quando a gente também entende que a gente é o que a gente é aos olhos de Deus. E a gente só descobre essas coisas todas quando a gente começa a ter uma história, uma vida com o Senhor, que seja o nosso fundamento. Quem sabe quando a gente entra nas nossas crises de identidade, nas nossas confusões, meu Deus do céu, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? O que a minha vida está valendo? Né? Eu agora estou com 51, eu estou me achando muito descansado, porque os meus 40 foram brabos. Crise de meia-idade. Um dia vocês vão saber o que é isso. É brabo. Você se pergunta, valeu a pena? Onde é que eu amarrei minha égua? O que eu fiz da minha vida? Vontade de fugir para o Himalaia, virar monge lá, né? Pois é, a gente fica com as nossas crises de identidade, questionando um monte de coisa. Certo, mas quem sou eu? Mas você só vai descobrir de verdade quem é. E para onde é que a vida está caminhando. E o que de fato vale a pena. Se você lembrar, cara, eu tenho a ver com Deus, eu sou dele, para ele, e vale a pena tudo que eu tenho vivido com ele, até o que é brabo, né? E eu sei quem ele é, e porque eu sei quem ele é, eu posso saber também quem eu sou, não um super-herói, não alguém que já está pronto, mas alguém que para ele vale muito, alguém sobre quem ele quer edificar muita coisa boa. Ele também está contando comigo, então vamos lá, juntos a gente vai. Quando você tiver suas crises de identidade, ao invés de tentar brigar com elas, ponderando algumas coisas,
lembra de quem Jesus é e lembra que você é uma coisa só com Ele. De repente vai ajudar mais do que tentar dar razões para si mesmo, porque às vezes a gente tenta se dar muitas razões e não funciona. Irmãos, quem Jesus é? Essa pergunta importa muito. A sua resposta importa muito. Mas para descobrir quem Ele é, busque o que o Pai revelou a Pedro, que está nas Escrituras, que está nessa família que Jesus edificou sobre Pedro. Busque aí. Agora, lembre isso, vai ser sempre uma revelação. Porque quando você descobre essas coisas aqui dentro, e descobre como é incrível Jesus, essa é a descoberta que faz a sua vida ser mudada, ilumina todo o resto, até aquilo que dentro da gente é bem escuro. Que a gente possa, ao longo dessa semana, conhecer mais Jesus. Talvez seja a melhor coisa que possa acontecer na semana com a gente. Mas eu estou com uma semana braba pela frente, eu tenho os exames complicados para fazer, eu estou com um problema no meu trabalho, eu sei que a vida não para e que ela exige da gente, mas olha, para quem quer conhecer Jesus, até os dias maus servem, porque até na hora do aperto, a gente descobre coisas sobre Ele que antes a gente não conhecia. De repente, na hora do seu aperto, você vai descobrir, Jesus, você é aquele que sempre chega primeiro, né? E você é aquele que fica até o fim. Também as horas de prova e sofrimento, também elas podem ajudar a gente a conhecer o Senhor. Se o nosso coração está desejoso disso, Ele usa tudo, e tudo vai cooperar para o nosso bem. Que essa semana a gente possa amar o que Deus ordena, esperar o que Ele promete, a gente possa ancorar a nossa vida em Deus, a gente possa lembrar que a gente é dEle, por Ele, para Ele, e que a gente possa conhecer Jesus, porque quando a gente descobre quem Ele é, Ele diz para a gente quem a gente é aos olhos de Deus, e eu garanto para você, você vai se surpreender, aos olhos de Deus, você não é essa montanha de problemas que às vezes pensa que é. Aos olhos de Deus, você também é um filho, uma filha muito amado. Deus quer construir muita coisa bonita sobre a sua vida.